Bom dia, terceiros anos, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do S e dois S. E vamos hoje falar também sobre o S com som de Z, certo? E depois vamos fazer exercícios relacionados a este assunto e também alguns exercícios relacionados a verbos. Também estamos lembrando. Então, me acompanhem aqui durante a apresentação. Quando usar o S ou dois S's? A letra S, ela assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre duas consoantes. Vejamos algumas regras. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Então vamos retomar. Quando nós usamos um S no início das palavras, um S só, nós usaremos sempre um S no início das palavras começadas com S. Por exemplo, a palavra salada, sapato, soldado. Pensem aí em mais algumas palavrinhas que comecem também com a letra S. E nós nunca iremos utilizar dois S's na palavra que começa com S. Essa é uma regra muito importante. Nunca utilizaremos dois S's para iniciar a palavra. E quando que nós usamos dois S's? Usamos dois S's entre as vogais. Quais são mesmo as vogais? A, E, I, O e U. Por exemplo, pássaro. Nós não temos a vogal A entre dois S's? E a outra vogal A também do outro lado? Pássaro. Então, entre as vogais, usamos dois S's. Tosse, temos a vogal O e temos a vogal E. Gesso, temos a vogal E e temos a vogal O. Então, entre vogais, usamos dois S's. Quando usamos somente um S no meio das palavras? Quando usamos somente um S sempre entre uma consoante e uma vogal. Por exemplo, a palavrinha urso. Eu não tenho uma consoante aqui? Qual é a consoante que eu tenho? R. E depois eu tenho a vogal O. Entre a consoante e a vogal, eu tenho a letra S. Apenas um S. Pensão. Qual é a minha consoante? N. E depois eu tenho a vogal A. E entre elas eu tenho a letra S. Apenas um S. Ensinar. Consoante N e depois vogal I. Entre elas, uma letra S. Então, entre consoante e vogal, eu utilizo uma só letra S. E quando usamos o S com som de Z? Também usamos o S com som de Z entre as vogais. Por exemplo, pesado. Observem bem que o S já não tem mais o som do SA. Ele tem o som do ZA. Por exemplo, pesado. Entre um S, eu tenho o E, que é uma vogal, e o A, que é outra vogal. Certo? Então, lembrando que usamos o S, quando usamos o S com som de Z, temos as vogais entre a letra em questão, que é a letra S. Casamento. A mesma coisa. O S ele traz o som de Z, ZA, e não SA. Entre o S, um só, eu tenho a vogal A. Uma de um lado, outra de outro lado. Camisa. Entre o S, que tem o som de Z, ZA, não de SA, eu tenho uma vogal de um lado e outra vogal de outro. Então, entre a letra S
com som de Z, temos uma consoante também e uma vogal. Tudo bem? Espero então que vocês tenham entendido e agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Um ótimo dia para vocês!